E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo James e no vídeo de hoje vamos ter o primeiro episódio do Batalha Técnica. O quadro que eu estou tentando fazer dar certo aqui no canal, mas acho que ninguém liga muito, mas tudo bem porque a gente tenta mesmo assim. Os jogos desse episódio são Silent Hill e Resident Evil, que foram sugeridos pelo meu amigo e parceiro aqui no YouTube, Zé Colmeia, que aliás tem um canal muito legal, se você já não conhece, definitivamente deveria. Eu decidi que a pontuação deveria ser a seguinte: inovação, 25 pontos. Inovação é sempre um ponto alto em qualquer categoria de qualquer coisa. Gráficos, 15. Em jogos de survival horror, gráficos são a parte fundamental, afinal eles tornam a atmosfera visível para nós, além de serem responsáveis pelas imagens tenebrosas que aparecem na tela. História, 25 pontos. Isso pois um game assustador não vai a lugar nenhum sem uma história assustadora ou bem planejada, que dê medo, que nos faça sentir a tensão dos personagens. Sonoridade, 20 pontos. Todo jogo de survival horror que se preze tem uma trilha sonora boa, e mesmo que não exista uma música tocando na maior parte do tempo, quando ela começa a tocar, algo bom vem por aí. Fator replay, 15 pontos. Jogar um jogo de terror mais de uma vez pode ser divertido pelos minigames ou pelas partes que você quer explorar melhor, mas todo mundo sabe que simplesmente não vai ser mais assustador, afinal de contas você já sabe o que vai acontecer. Agora que já sabemos como cada categoria vai ser avaliada, vamos para o primeiro round. Quando falamos de inovação, falamos do quão diferente o jogo foi no momento de seu lançamento, e aqui temos um caso unânime. Resident Evil foi lançado em 1996 e foi um dos primeiros jogos de terror que de fato davam medo. Claro que hoje em dia os gráficos dão mais medo do que o jogo em si, mas na época, o game foi tão revolucionário que fez com que uma penca de games similares fossem lançados logo em seguida, na época em que survival horror era moda, e Silent Hill foi um desses games que veio dessa penca. Claro que Silent Hill é muito mais que uma cópia de Resident Evil. O game tem sua própria identidade, era mais que monstros feios e pouca munição, era uma história macabra, uma cidade macabra, um culto macabro, enfim, o estilo survival horror passou a ser mais psicológico nesse game. Porém, temos que dar a César o que é de César. Se você não entendeu o que eu quis dizer, é que temos que dar crédito ao que foi original. Não entendeu ainda? Resident Evil foi o pioneiro, definitivamente inovou mais, afinal ele surgiu primeiro. Então Resident Evil é o vencedor desse round. Gráficos, responsáveis pelo que temos na tela. Eles têm um papel fundamental em todos os jogos. E não podemos julgar gráficos por não serem realistas, afinal de contas, o jogo não é real, não é? Resident Evil utiliza uma tática que seria corriqueira na franquia até o terceiro game, onde os cenários são pré-renderizados enquanto os objetos importantes e os personagens em si eram em 3D. Silent Hill, por outro lado, foi completamente 3D, com cenários, itens e personagens renderizados em tempo real, com direito a uma cidade fantasmagórica e muita neblina, que foi usada para esconder a cidade sendo processada enquanto o personagem caminhava. Que sacada genial. Os gráficos de Resident Evil, mesmo que pré-renderizados, ainda eram um pouco difíceis de engolir. Claro que até o terceiro game, Nemesis, isso ia melhorar e muito, mas estamos falando do primeiro aqui. Silent Hill não é nenhum exemplo de gráfico do PlayStation também. Eu ainda não entendo porque as calças do Harry são tão altas e porque ele corre feito um pinguim. Mas olhando como um todo, não dá pra negar que Silent Hill usou o que podia do hardware do PlayStation e foi usado com a iluminação, clima, monstros, personagens, enfim. Ele leva os pontos desse round. Histórias são capazes de nos levar a qualquer lugar, em qualquer momento, desde que sejam bem contadas. Em jogos de survival horror, a história precisa ser pelo menos verossímil, ou seja, uma história que dê pra acreditar, por mais absurda que seja. Espero que isso tenha feito algum sentido. Resident Evil, ao contrário do que se espera de um jogo de zumbis, não é sobre Halloween ou algo do tipo. Na real, a história é muito mais real do que se imagina. Bem, não a história em si, mas o tema. E nesse caso é bioterrorismo, que existe e é um tema bem interessante na real. O game não tem um enredo cheio de surpresas, apesar de rolar um pequeno plot twist quase no final. Mas não é nada tipo, eu não tinha ideia de que o Wesker era o cara mal do jogo. Mesmo não tendo um dos melhores enredos, o jogo deu origem aos plots mais detalhados dos próximos jogos da franquia que seriam lançados no futuro. Silent Hill foi além dos limites na época do seu lançamento.
Em 1999, jogos não eram conhecidos por terem temas como culto a um demônio, feitiçaria, mundos paralelos, distúrbios mentais e fanatismo religioso. Então Silent Hill chegou rindo dos limites e trouxe um lado muito mais macabro, obscuro e, por mais difícil de acreditar, real. Sim, existem pessoas por aí que são tão ou mais doentias que a Dahlia, e elas podem estar no seu lado. Essa decisão foi meio difícil, mas eu acredito que Silent Hill venceu esse round, pela história ousada para a época e por temas bem obscuros que poucos teriam coragem de tocar. Os sons podem nos trazer as lembranças mais fortes da nossa memória, ou nos fazer borrar as calças, como o caso desses dois jogos no episódio de hoje. Resident Evil e Silent Hill utilizam muito uma técnica musical chamada: quando algo muito louco estiver rolando, a gente toca uma música para ajudar a deixar o jogador ainda mais desesperado. Apesar dos dois jogos serem muitas vezes silenciosos, o som ambiente e o dos monstros são um ponto forte nos dois games. Fora que a trilha que toca nos momentos em que o jogo não está tentando te fazer ter um ataque cardíaco é muito boa. A música de abertura de Silent Hill não saiu da minha memória desde a primeira vez que eu escutei. Resident Evil também tem uma excelente trilha sonora, que varia de climas tensos para melodias com piano que ficam na cabeça. Seria injusto dar ponto para somente um dos jogos, sendo que a trilha sonora de ambas são extremamente boas. Sendo assim, temos um empate na questão sonoridade, e os dois jogos acabam levando os pontos desse round. Se você joga um game mais de uma vez, é sinal de que você gostou muito da experiência na primeira vez e achou que deveria repetir. Se você não gostou do jogo e está jogando de novo, procure um psicólogo. Silent Hill traz alguns bônus para quem termina o jogo mais de uma vez, além dos múltiplos finais, que são bem parecidos, com exceção do UFO Ending. Além da cena de abertura ter uma pequena diferença, terminando o game algumas vezes com determinados ranks, você consegue desbloquear a Hyper Blaster, a Katana ou a Broca. E é isso. Porém, existe uma coisa que aumenta o fator replay de Resident Evil em 100%, e é simplesmente o fato de você poder escolher entre dois personagens para jogar. E não é apenas um skin diferente. Toda a história do jogo é contada de forma diferente, dependendo de qual personagem você escolhe. Se jogar com a Jill, você vai ter uma gameplay mais lógica, focada em puzzles, e o Barry vai ser o seu parceiro. Mas para experimentar uma gameplay mais focada em combate, com menos espaço no inventário e menos cérebro, você precisa jogar com o Chris. Sem mencionar que é ele quem encontra a Rebecca no jogo. Isso vale para outras várias partes do jogo, onde cada personagem faz a diferença. Então o valor de replay de Resident Evil é muito grande, pois além de você jogar uma vez na perspectiva de um personagem, você ainda pode jogar na perspectiva de outro, fazendo você ganhar horas extras no jogo e fazendo Resident Evil ganhar esse round da batalha. E agora vamos conferir quem venceu a batalha técnica de hoje. De um lado, Silent Hill, de outro, Resident Evil. E o grande vencedor foi... empate. Pois é, gente, os jogos acabaram empatando. Não é que eu queria que isso acontecesse, mas precisamos concordar que os dois jogos são clássicos por motivos diferentes. E mesmo que um deles tivesse vencido, o objetivo do quadro não é decretar qual jogo é melhor. Afinal de contas, jogos são arte, assim como as que vemos em museus. Algumas pessoas gostam, outras não. Então não tem motivos para ficar #chateado. Se você gostou desse quadro e quer que eu continue trazendo ele para o canal, deixe sua sugestão para o próximo vídeo. E mais uma vez, obrigado Zé pela recomendação. Obrigado para você que assistiu até aqui e a gente se vê no próximo vídeo, gente. Não esquece do like e de se inscrever. Tchau!